Oi, pessoal. Nesta aula, a gente vai fazer a correção da prova e vai iniciar o nosso conteúdo do quarto bimestre, certo? Então, iniciando pela prova. O que a gente tinha lá? Primeira questão. Juntando dois retângulos verdes idênticos, um quadrado amarelo e um quadrado rosa, sem que haja sobreposição, obtivemos o quadrado ABCD. As medidas das áreas de cada figura estão indicadas abaixo. Esse aqui foi um dos primeiros conteúdos que a gente aprendeu sobre produtos notáveis. E o que lá a gente fez? Na época, eu lembro, a gente tinha recortado cada quadradinho, calculado a área. E o que a gente concluiu? Que a soma das áreas de cada parte é a soma desse quadrado maior, ABCD. Então, quem que é a área desse quadrado ABCD? É o x ao quadrado mais 4y ao quadrado mais 2xy mais 2xy. Soma de polinômios, né? Monômios semelhantes podemos somar. Então, ficaria x ao quadrado, 4xy mais 4y ao quadrado. E daí, aqui nessa questão, ele pediu o seguinte: de acordo com essas informações, assinale a única alternativa incorreta. Ou seja, tem uma incorreta, as outras 4 corretas. Então, letra A dizia: a medida do lado do quadrado EIHD, que é esse quadrado rosa, é x. Realmente, se a área é x ao quadrado, é porque o lado desse quadrado é x. A área do quadrado é lado ao quadrado, x ao quadrado. Correto? Só pegar minha caneta aqui. Corretinha essa aqui. A medida do lado GBFY é 2y, que é o quadrado amarelo. Se a área dele é 4y ao quadrado, o lado é a raiz disso, que é 2y. Correto? Depois diz assim: as medidas dos lados dos retângulos A, G, E F, C, H, I são x e 2y. Também está correto, né? Porque se a área desses retângulos verdes é 2xy, a gente já sabe que a base é x, porque ela está em conjunto aqui com o quadrado. Eu sei que o meu lado do meu quadrado é x, porque a área é x ao quadrado. Então, se a área do retângulo é 2xy, a minha base é 2y, porque daí base vezes altura dá 2xy. Então, também está correta essa alternativa, certo? Depois nos diz assim: o trinômio quadrado perfeito x ao quadrado mais 4xy mais 2y ao quadrado representa a área do quadrado maior, que é o ABCD. Eu não necessariamente, para saber a área desse quadrado, eu precisaria somar parte por parte. O que eu poderia fazer? Né? Um lado ao quadrado, mais 2 vezes o quadrado do segundo, mais o segundo termo ao quadrado. Mas 2 vezes o primeiro termo vezes o segundo não daria 4xy, né? Porque a gente não soma 2xy mais 2xy. É 2 vezes esse termo vezes esse, né? Então, essa aqui estaria errada, tá? Que é a única incorreta. E a medida do lado do quadrado ABCD é 2 mais xy, porque a sua área é x mais 2y ao quadrado. Correto? Certo? Nessa questão, ele nos apresentava uma figura, né, toda colorida, em que foi recortado um quadrado. E ele pedia para nos falar qual que era a alternativa correta. Ele me dava os lados, né, do quadrado.
Nesse quadrado branco, eu sei que o lado é 4x, então eu já tenho até como calcular a área desse quadrado. E aqui ele me dá o lado do quadrado todo aqui, que é 5x mais 10. Também posso calcular a área de todo esse quadrado. A área de todo esse quadrado menos a área desse quadradinho branco vai nos dar justamente a área dessa moldura aqui, que é após o recorte desse quadrado branco. Então, sabendo dessas informações, assinale a alternativa correta. A área do papel colorido era inicialmente 2 vezes, abre parênteses, 5x mais 10. A área desse quadrado não é 2 vezes 5x mais 10, e sim 5x mais 10 ao quadrado, porque a área de um quadrado não é lado ao quadrado. Então, qual que seria essa área aqui? Seria 5x. Se a área de um quadrado é lado ao quadrado, quem que seria a área? Seria aquele 5x mais 10 ao quadrado. Então, essa não é a alternativa correta, a letra A, certo? Depois diz assim, na letra B, a expressão que indica a área da região colorida na figura 2 é dado pelo monômio 16x ao quadrado. Então, conforme eu expliquei antes, como é que a gente calcula a área dessa moldura aqui, né? Essa área que ficou colorida. Eu vou ter que pegar a área desse quadrado todo, que é essa aqui, que é o quê? 5x ao quadrado, que vai ser 25x ao quadrado, mais 2 vezes o primeiro termo, vezes o segundo, e mais o segundo termo ao quadrado, que é 100. E vou descontar da área do quadradinho aqui. Daí, dessa forma, eu vou ter a área dessa parte aqui pintada da figura 2. Então, eu tenho que descontar a área do quadradinho, que é o quê? 4x ao quadrado, que é 16x ao quadrado. Certo? Que é a área do quadradinho lá branco. E isso não dá 16x ao quadrado, porque 16x ao quadrado é o quê? É a área do quadradinho, que é 4x vezes 4x, que dá 16x ao quadrado. Então, a letra B também não é. Letra C, a área da região colorida na figura 2 ficou em centímetros, 5x mais 10 ao quadrado, menos 4x ao quadrado. Não é menos 4x ao quadrado, é menos 16x ao quadrado, porque qual que é a área desse quadradinho aqui? Não é lado ao quadrado? O lado não é 4x? Como que é 4x ao quadrado? É 16x ao quadrado. Tá? Então, também não é a letra C. Depois, letra D. A área da região colorida em centímetros é 9x ao quadrado mais 100x menos 100. Então, a gente, continuando aqui a resolver, 25x ao quadrado menos 16x ao quadrado dá 9x ao quadrado. 9x ao quadrado. Opa. 2 vezes 5, 10x. Vezes 10, 100x. Né? Então, eu tenho mais 100x. E mais 100. Então, é exatamente isso que todo mundo acertou, né? E ficou muito claro isso. 9x ao quadrado mais 100x mais 100. Sendo x igual a 10, a área da região colorida da figura 2 é 20 centímetros quadrados, será? Eu teria que botar o x aqui como 10, então ficaria 9 vezes 10 ao quadrado, daria 900, mais 100 vezes 10, 900 mais 1.000, 1.900,
mais 100, 2.000. 2.000 o quê? Que unidade que tem lá? Centímetros, né? Porque a gente usou como 100. Então, também não é, tá? Não é 2.000. Não é 20, e sim 2.000, certo? Eu não tô me aprofundando tanto porque eu entendi que vocês estão muito bem. Vocês estão, assim, craques em produtos notáveis, sabendo muita coisa. Mas eu estou corrigindo aqui, porque eventualmente um que outro pode ter errado, né? Rodrigo está fazendo uma grande reforma em sua casa. Tudo estava previsto no projeto inicial, mas ele decidiu alterar as dimensões da piscina, aumentando em 2 metros o comprimento e diminuindo em 2 metros a largura. Se, de acordo com o projeto inicial, a área ocupada pela piscina seria X, qual deve ser a nova área ocupada por ela após essas alterações? Bom, então aqui qual que eu imagino que tenha sido o raciocínio de vocês, né? A gente tem uma piscina de X, área X ao quadrado. Então, se eu sei que essa piscina tem área x ao quadrado, foi feita a multiplicação da... Para mim saber a área dessa piscina, foi feito base vezes altura. Para ter dado x ao quadrado, é porque a base é x e a altura é x. Isso antes da reforma. Mas o que ele decidiu? Aumentar em 2 metros o comprimento. Então, ele botou aqui mais 2 metros. E aqui ele resolveu diminuir em 2 metros. Menos 2, certo? Então, essas são as dimensões da minha nova piscina. Então, qual que deve ser a minha nova área? A base vezes a altura. Ou seja, a minha nova área vai ser o produto de x mais 2 vezes x menos 2. E o que acontece aqui? Multiplicação de produtos notáveis. Qual que é a regra? Multiplicam. Quando é a multiplicação, é mais fácil do que a soma e a subtração da diferença, né? Então, eu elevo o primeiro termo ao quadrado. Quem que é o primeiro termo? É x. Então, vai ficar x ao quadrado. E elevo o segundo termo ao quadrado. Menos o segundo termo ao quadrado. 2 ao quadrado, 4. Então, a área... Após essas alterações, ficou x ao quadrado menos 4, certo? Então, resposta, letra B. Ok? Continuando a correção da nossa prova, aqui temos uma função quadrática, né? Uma parábola, a gente já sabe que são funções quadráticas. O que a gente pode extrair de informação desse gráfico? As raízes, que é onde corta o x, onde a parábola intersecta o x é porque o meu y é zero. Então, se eu igualar essas funções que ele me apresentou aqui a zero e achar o x como esses valores que cortam, é porque é ela. Outra informação, ele intersecciona o y em menos 3. O que significa isso? Que quando ele intersecciona o y, é porque o x é zero. Qual dessas funções aqui, que x sendo zero, fica menos 3, o y? É essa função aqui, certo? Essa função aqui, que ficaria y igual a menos 3, tá bom? Então, letra C. Nessa questão aqui,
Outra questão de funções, o professor de matemática pediu para cada aluno construir no plano cartesiano um gráfico de uma função quadrática que atendesse às seguintes condições. Olha lá as condições. Uma das raízes é -3. Então, eu sei que a reta ou a parábola teria que cortar em -3. Reta, eu já sei que não é. Então, essa do Jefferson aqui está excluída. Por quê? Porque é uma função quadrática e toda função quadrática é representada por uma parábola. Então, qual que é dessas 3 parábolas que tem uma raiz igual a -3 e y menos 2? Raiz -3 e y menos 2. Então, são duas, né? Do Juliano e da Érica. Olha lá, o Juliano, raiz -3, y menos 2. E a Érica também, raiz -3 e y menos 2. Certo? Aqui fala assim, o volume de uma caixa é indicado pela expressão 7x² mais 56x mais 112. Quais podem ser as dimensões dessa caixa? Então, conforme vocês responderam, né? E imagino por que responderam. 7, x mais 4, x mais 4, ok? Porque como que é dado o volume de uma caixa? Comprimento vezes largura vezes a altura. Se eu multiplicar esses 3 dimensões, eu vou obter o volume expresso por esse polinômio, 7x² mais 56x mais 112, certo? Aqui uma questão da Federal do Paraná, bastante usada, né, nessas questões todas de concurso, provas de classificação, mas que ótimo que vocês também acertaram, né? Então, me sinto tranquila em relação a isso. Admite o número 2 como raiz. O que é o número 2 como raiz? Significa que uma das minhas raízes dessa equação de segundo grau é 2. Um desses x, porque uma equação quadrática sempre tem 2 raízes, uma delas é 2. Qual que é o valor de C se a raiz for 2? Eu tenho que substituir fatalmente na minha equação. Como que ela vai ficar, então? 3 vezes, a raiz é 2. Então, 2 ao quadrado menos 5 vezes 2 mais o C, que ele está pedindo quanto é, igual a 0. Então, eu vou ter lá 3 vezes 2 ao quadrado é 4, menos 10, 5 vezes 2, né? Mais C igual a 0. Então, quem que vai ser o C? C vai ser igual a quem? 3 vezes 4 é 12. Vai para o outro lado como menos 12. E o menos 10 vai para o outro lado como mais 10. O C é igual a menos 2. Certo? Letra C, menos 2. Olha lá. Aqui, uma questão envolvendo também linguagem algébrica de funções. Um grupo de pessoas comprou uma viagem com uma empresa de turismo. Cada um dos 30 integrantes do grupo deve pagar 150 pela viagem, que inclui despesas de transporte e alimentação, certo? Então, tá bom. Se fosse até aqui, tudo bem. Cada 30, 150 reais. Só que me dá uma condição. Olha lá, sabendo que, ó, a condicional aqui, que a cada desistência, o valor pago por integrante que resta no grupo aumenta em 10 reais. Qual é a expressão que relaciona o valor total recebido pela empresa de turismo em função do número de desistências?
Como que a gente chega nessa conclusão? Olha lá, a desistência é uma questão negativa, porque é inversamente proporcional, né? A cada desistência, aumenta R$10 o valor que cada integrante do grupo que ficou vai ter que pagar. Então, como é que eu faço essa conta? Vamos lá. Eu até tinha feito tintim por tintim. Vamos falar valor pago, né? Deixa eu pegar aqui minha canetinha. Então, a gente vai ter quem? O valor total, quem que vai ser? 30 menos X, porque são 30 integrantes, e a cada um que desiste, o que que acontece? R$10 por integrante. Então, vai ser, qual que é o valor por integrante? 150. Mas eu vou ter que aumentar R$10 a cada desistência. Então, a cada menos X que acontecer, mais 10 eu vou ter que somar em cada integrante, porque senão eu faria simplesmente 30 vezes 150. Só que aqui tem essa condição aqui do último parágrafo. A cada desistência, ou seja, a cada menos X, mais 10 aumenta. Certo? E aí, aqui nós temos a propriedade distributiva da multiplicação, que também vocês sabem, estão craques, né? 30 vezes 150, depois 30 vezes 10. Menos x vezes 150, menos x vezes 10. Certo? E daí a gente fica como? Ai, aqui tem um igual, né, gente? Senão também bagunço o coreto. Então, como é que a gente fica? O valor total vai ser qual? 30 vezes 150, 4.500. 30 vezes 10, mais 300, o quê? X. Aqui faltou o X, né, gente? R$10 a cada integrante. Então, se tem um integrante é 10, tem integrante é 2, é 20, tá? Então, aqui tem que multiplicar por X. Deixa eu fazer um adendo aqui. Multiplica por X aqui. Multiplica por X, tá? O 10. Então, 30 vezes 10x mais 300x. X vezes 50 menos x vezes 150 menos 150x. E menos x vezes 10x, 10x ao quadrado. Né? E aí a gente tem uma soma de polinômios, onde termos semelhantes podem ser agrupados. Então, quem que pode ser agrupado aqui? 300 menos 150. Então, eu vou ficar... Ai, aqui faltou menos também. Tá o menos aqui, né? Porque é menos x vezes 10x, menos 10x ao quadrado. Então, como é que eu fiquei aqui? 4.500 mais 300 menos 150 é 150x, menos 10x ao quadrado, né? E é exatamente o que a letra A nos propõe, certo? Ok, então, vamos para a nona questão. Era uma questão que, na verdade, eu mudei do que tinha por aí. Então, eu tirei o quadrado daqui, na verdade. Então, ainda assim, todo mundo colocou, né? O segundo termo ao quadrado, mas não era. Então, o que que tinha que fazer aqui? Colocar quem que é os termos do polinômio. A gente sabe que num polinômio, aqui na soma, na diferença da soma de um polinômio, o que que a gente tem? O primeiro termo ao quadrado, 2 vezes o primeiro vezes o segundo. Então, aqui eu já sei quem é meu primeiro termo. O meu primeiro termo é 2, que tá aqui, ó,
desculpa, é 20. E o segundo termo é 7. É 2 vezes o primeiro termo vezes o segundo termo. Então, eu já sabia que aqui é 20 e aqui é 7. Daí, como é que fica? 20 ao quadrado é 400 e 7 ao quadrado é 49. Mas como tinha um 7 ao quadrado perdido por aí, mas a resposta correta é 49, que é 7 ao quadrado também. É claro que eu considerei, né? Mas só estou explicando para vocês se atentarem, porque às vezes um exercício pode mudar uma coisinha, né? E daí vocês se perderem na resposta, tá? Então, essa era isso mesmo. Considerei também tudo certo. Vocês acertaram tudo, foram muito bem, tá? Considerei igual. Mas a resposta mesmo, né, tendo um pouco de coerência, já que você levou o 20 ao quadrado para 400, eleva também o 7 ao quadrado e põe 49, né? Certo? Ok. E a questão de número 10 era uma questão sobre funções que a gente fez, inclusive em aula, exatamente igual, com o A positivo e o B e com o A negativo. Então, aqui a gente já sabe de cara que essa é uma função quadrática, porque o x está elevado ao quadrado, correto? E o A sendo maior que zero, ou seja, que o A é 1, eu tenho uma parábola virada para cima. Então, isso já me justificaria a letra D. Como que eu determino os pontos em que a parábola intersecta o x? Eu preciso igualar a minha função a zero, porque se ela está interseccionando o x, é porque o meu y é zero. Então, o que que eu precisaria ter feito aqui? X ao quadrado mais 2x menos 1 igual a zero. E daí, efetuar a báscara. Efetuando a báscara aqui, a gente chegaria em menos b, que é menos 2, mais ou menos raiz quadrada de b ao quadrado, então seria 2 ao quadrado, menos 4 vezes a, que é 1, e vezes c, que é menos 1, sobre 2a. Somente dessa forma a gente conseguiria resolver isso, tá? Mascarando aqui. Então, aqui é um mais ou menos, eu deixei só para colocar depois, pessoal, porque é aquele problema de, ok? Sobre 2a. O a é 1, então é 2 vezes 1. Daí a gente tem x igual a quem? Menos 2 de novo, mais ou menos quem? Raiz de quem que vai ser? 2 ao quadrado é 4. 4 vezes menos 1 dá mais, né? Dois sinais iguais dá mais. Certo? Então, 2 ao quadrado é 4, mais 4 aqui. Sobre 2. Isso mesmo. E daí a gente chegaria numa raiz quadrada, que não é exata, então teria que fazer menos 2, mais ou menos, raiz de quanto? 4 mais 4, que é 8, e a raiz de 8 é 2,82. 2,82 sobre 2. E daí, menos 2 menos isso, ficaria 0,82 por 2, daria 0,41. E a outra daria 4 menos 4,82 vezes dividido por 2, que daria
menos 2,41. Certo? Essas são as raízes, esses são os pontos onde o x intersecta o y. Para mim saber onde o ponto intersecta o y, eu tenho que botar x0. E aí? Y vai ser quanto se o x for 0? Na letra B. 0 ao quadrado é 0, 2 vezes 0 é 0, o y é menos 1. E a letra C? Como é que eu faria as coordenadas do vértice? A média, o x do vértice é a média das raízes. Então, seria 0,41 mais menos 2,41. Então, ficaria 2, né? Dividido por 2 é 1. E o y do vértice, a gente vai substituir esse 1 lá na equação. 1 ao quadrado mais 2 vezes 1 menos 1. Então, 1 ao quadrado é 1, mais 2, 3, menos 1, 2. Então, quem são as minhas coordenadas do vértice? Menos 1 e 2. Então, a letra C é menos 1 e 2, certo? A parábola terá concavidade para cima ou para baixo? Para cima, né? Porque o A é maior que 0. Sempre que o A for maior que 0, a concavidade da nossa parábola é para cima. É dessa forma, certo? E assim a gente conclui a nossa correção da prova. Deixa eu só anotar uma questão aqui. 41 menos 2,41. Ok. Agora eu vou pedir para vocês pegarem o livro novo, né? O livro do 4º bimestre, para a gente iniciar as nossas atividades. Na página 2, certo? Enquanto isso, eu vou pegando aqui o meu também. Qualquer dúvida, pessoal, sobre a prova, a gente pode conversar na sequência aí das próximas aulas, que eu esclareço sem problema nenhum, tá bom? Então, abram o livro na página 2, eu abro aqui também. Ano livros. Estatística, olha lá, voltamos de novo com a estatística. Livro 4 do aluno. Agora eu vou compartilhar com vocês, certo? Ok, tá aqui. Abriram o livro na página 2? Então vamos lá. Olha lá, estatística, iremos estudar proporcionalidade com mais de 2 grandezas e volumes, tá? Então, olha lá o que a gente tem aqui, ó. Um gráfico, né? Em diversos formatos. Aqui a gente tem um gráfico de linhas, gráfico formato de pizza, de barras verticais, horizontais. E dependendo do tipo de análise que a gente vai fazer, a gente usa um ou outro, né? Eu acredito que vocês já tenham visto isso no 8º ano. Ele começa abordando esse assunto para depois aprofundar mais, certo? Então, vamos lá. Gráficos e tabelas utilizados na representação dos dados de uma pesquisa. Para evitar interpretações equivocadas de gráficos, fique atento a alguns detalhes como período a que se refere a pesquisa. Aliás, o que tem de gente, né, que compartilha coisa antiga e impressionante. Escolha da amostra que participou da pesquisa. O que é a amostra que participou da pesquisa?
Por exemplo, eu vou fazer uma estatística sobre, sei lá, índice de recuperados da Covid. Então, a minha amostra, o que foi, quem que eu peguei? Por exemplo, se eu estou fazendo uma notícia a nível nacional, eu não posso pegar pessoas só de uma região. A minha amostra tem que ser gente do sul, do sudeste, do norte, do nordeste, do centro-oeste, enfim. Utilização adequada da escala, e daí também por isso a gente utiliza um gráfico ou outro. Fonte das informações e a data é muito importante, né? Legendas explicitadas corretamente e o tipo de gráfico utilizado. Então, aqui embaixo, ele nos passa uma notícia, ó. Com esses detalhes em mente, considere o exemplo a seguir, que é de uma propaganda de dezembro de 2018. Ela traz um gráfico referente à pesquisa realizada em março do mesmo ano, certo? Então, fala lá, Jornal do Dia, 11 de dezembro de 2018, dezembro de 2018. O que fala essa notícia? 90% dos brasileiros preferem o feijão gostinho bom. Os outros 10% preferem outras marcas. O gráfico mostra o resultado de uma pesquisa realizada em março de 2018 com 500 moradores de certa cidade do país. E agora eu questiono vocês. A gente percebe algum problema na forma como essas informações estão apresentadas nesse anúncio? Sim ou não? Por quê? Observem bem esse anúncio. Existe algum erro, alguma informação desencontrada, algum problema? Está tudo correto? Olhem lá. Primeiro lugar que a gente tem que observar aqui, pessoal, é o quê? Que ele fala aqui, ó, a data desse jornal é 11 de dezembro de 2018. Então, essa publicação foi feita em dezembro de 2018. Só que aqui ele fala, o gráfico mostra o resultado de uma pesquisa realizada em março de 2018. Então, aqui a gente já tem uma defasagem do período, porque a gente não tem como afirmar que em dezembro de 2018 a gente tem o mesmo resultado que em março de 2018, né? Por quê? Porque a população pode mudar, porque o gosto pode mudar, enfim, não retrata a época em que foi feita a pesquisa. Outra coisa que está estranho aqui, 500 moradores de certa cidade do país. 500 moradores de certa cidade do país retrata 90% dos brasileiros? Provavelmente não, né? O que mais que está esquisito aí? Tem mais alguma coisa esquisita? Acho que é isso, né? A data, o desencontro da data, esses 90% dos brasileiros em relação a esses 500 moradores de certa cidade do país, que é bem estranho, né? Essa defasagem da data, tá? E daí a gente começa a analisar alguns tipos de gráficos, certo? Então, há momentos em que um mesmo conjunto de dados pode ser representado por diferentes gráficos, mas a escolha entre um tipo de gráfico e outro pode facilitar a leitura das informações que se deseja transmitir. Vamos relembrar os tipos de gráficos mais comuns e identificar os seus elementos. Esse aqui, pessoal, é um gráfico de colunas, certo? Nesse gráfico, a gente pode ter barras verticais ou colunas. Os valores da variável estão representados no eixo vertical.
Então, o que eu, olhando para esse gráfico, eu consigo ver? Esse é um gráfico que nos fala sobre o consumo da energia elétrica de uma residência no primeiro semestre. Então, primeiro semestre, os primeiros 6 meses, de janeiro a junho. Como que é o consumo de energia elétrica de uma residência? O que a gente pode observar? Consumo em quilowatts no Y, meses no X. Então, em janeiro, 270. Em fevereiro, 260. Em março, 200. Abril, 185. Maio, 170, 190. Eu já consigo ler diretamente esse consumo em cima da barra, em cima das colunas verticais, certo? Colunas verticais não, barras verticais, né? Porque colunas já são. Então, considerando apenas esse primeiro semestre desse ano, qual foi o consumo médio mensal de energia elétrica nessa residência? Como é que a gente calcula a média? Somo todos os dados e divido pelo número de dados. Então, aqui eu tenho 6 dados, eu vou somar esses 6 e vou dividir por 6, tá? Então, como é que eu vou fazer essa média aqui? Eu vou somar 270, vamos empurrar mais para cá, senão isso aqui não vai caber. Mais 260, mais 200, mais 185, 170 e 190, certo? E tudo isso eu vou dividir por 6, porque são 6 dados. É um semestre, são 6 meses, tá? Então, divide por 6, tá? Se a gente fizer a conta disso aqui, a gente vai ter 1.275 dividido por 6, que vai dar 212,5 quilowatts por mês, tá? E daí, a gente tem a média, certo? Já consigo fazer direto. Já vou botar a unidade aqui. Quilowatt hora por mês. Certo? Ok. Esse é um gráfico de colunas. Ok? Muito bem. Vamos continuar. Olha lá outro, ó. Proporção da população ocupada em trabalhos formais, certo? Nossa, aqui é de 2019, né? Porque agora deve estar tudo diferente. O que a gente observa aqui? Homem, mulher, tá? Verde, 2000, roxinho, 2010. Em 2000, 50%. Em 2010, 59,2% de homens ocupados em trabalhos formais. E em 2000, e as mulheres? Em 2000, 51,3%, em 2010, 57%. Então, tanto em 2000 quanto 2010, o que a gente pode observar que aconteceu? Aumentou, né? Então, aqui pergunta assim, neste exemplo, qual o percentual de mulheres ocupadas em trabalhos formais em 2000? 2000 é o verde, então é 51,3 as mulheres aqui. Vamos escrever aqui. 51,3, certo? E dos homens, é isso? Em 2010. 2010 é o roxinho, homens 59,2, é isso? Isso mesmo. Opa. 59,2%, certo? Ok. Viramos a página agora para... Aqui também é por cento, tá, pessoal? Esqueci, mas vocês coloquem aí, ok?
Muito bem. Agora vamos para os gráficos de barras horizontais. Olha lá. Densidade da malha rodoviária pavimentada por país. Valores em quilômetros para cada 1.000 quilômetros quadrados. Então, ali ele coloca alguns países, né? E a densidade dos valores de quilômetros para cada 1.000 quilômetros quadrados. Então, aqui no Brasil, 25 na Argentina, 41,6 no Canadá, Austrália, enfim. Sabendo que o índice de densidade da malha rodoviária calcula o total de quilômetros pavimentados para cada 1.000 quilômetros quadrados de área do país, explique o significado do número indicado na barra referente ao Brasil. Qual que é o número lá? No Brasil? 25, não é? Então, o que significa isso? Que existem 25 quilômetros de rodovias pavimentadas para cada 1.000 quilômetros quadrados de área do país. Certo? É isso que a gente consegue entender por malha rodoviária. Ok? E daí, nos outros países, a Argentina a mesma coisa, Canadá são 41,6 quilômetros para cada 1.000. Opa, aqui é 1.000, né? 1.000 quilômetros quadrados de área de país. Certo? Ok. O gráfico de setores é um gráfico bastante utilizado, né? Vocês devem também lembrar disso, questões de nutrição, índices, né? É muito utilizado. Por quê? Porque ele proporciona uma melhor visualização entre as partes e o todo. Então, aqui é um exemplo que mostra o grau de escolaridade dos 500 funcionários de certa empresa. Então, uma determinada empresa tem lá o quê? 42% com ensino superior completo, 14,4% incompleto, 22,6% ensino médio, 8% fundamental e 13% tem pós-graduação. Qual é o número de funcionários com pós-graduação? O que a gente tem que fazer aqui? Quantos percentuais são pós-graduação? 13. Então, e quantos funcionários tem na empresa? 500. Então, eu tenho que, na verdade, aqui, fazer 13% de 500. 13% de 500 funcionários. Como que a gente faz isso? 13 vezes 0,13, na verdade, porque é 13%, né? Vezes 500, que vai dar 65 funcionários. Tá? Então, 65 funcionários tem pós. Vixe, pós-graduação. Certo? Opa lá. E assim por diante, se eu quisesse fazer a conta de números de funcionários. E se eu fizesse de cada um, no total, tinha que fechar os 500 funcionários. Ok? Muito bem. Depois pergunta assim: determine a medida do ângulo correspondente ao maior setor, ou seja, do setor que representa os funcionários que têm ensino superior completo, mas sem pós-graduação. Então, quanto que é esse ângulo aqui? 42% é o maior setor, isso todos concordam, ok? Então, qual que é o ângulo referente a esse aqui? Que ângulo é esse aqui?
a gente tem que entender o seguinte, todo giro é 360. Então, 360 graus é o meu 100%. E esses 42 é o quê? É o meu X. É uma regra de 3. Tá, pessoal, o que tem que fazer aqui? Vou apagar isso daqui, porque senão vai me atrapalhar ali. Então, o que a gente tem que fazer aqui? A gente tem que fazer 360, que é o meu giro todo, 360 graus, é o quê? É 100%. Ok? E 42, opa, desculpa. Quantos graus é 42%? Daí eu faço regra de 3. 100 vezes x é igual a 42 vezes 360. E daí eu vou ter 100x igual a 500, 115, 120. X é igual a 151,2 graus. Certo? Esse é o ângulo que corresponde ali àquele setor de ensino superior completo. Ok? Tudo bem. Gráfico de linhas. O gráfico de linhas, normalmente, a gente utiliza para evolução de dados, né? Para comparações, quando eu quero comparar um mês com o outro, um faturamento com o outro. Ah, eu quero comparar o faturamento de uma empresa referente a setembro de 2020 comparado com setembro de 2019 e assim por diante, tá? Então, vamos lá, gráficos de linha. Quando desejamos expor a evolução dos dados, no decorrer de um intervalo de tempo, o gráfico de linhas é o mais adequado. Desta forma, podemos analisar rapidamente as tendências de aumento ou de redução de variáveis envolvidas. O gráfico de linhas ao lado apresenta a evolução dos resultados do Brasil no Programa Internacional de Avaliação de Estudantes, PISA, tá? Na sigla em inglês, de 2006 até 2015. Ele mostra a pontuação nas 3 áreas avaliadas: matemática, leitura e ciências. Matemática, esse é linha em azul, leitura vermelho, ciências verde, tá? Essa avaliação é feita a cada 3 anos e fornece informações sobre conhecimentos e habilidades dos estudantes. Reúne informações sobre variáveis demográficas e sociais de cada país e oferece indicadores do sistema de ensino ao longo dos anos. Então, sobre esse gráfico, a gente tem que marcar verdadeiro ou falso. Verdadeiras afirmativas verdadeiras, falso para as falsas. E, no caso das falsas, a gente corrigir. Então, vamos lá. Letra A diz o seguinte: a pontuação em matemática sempre aumentou durante esses anos. Olha lá, matemática em azul, ela sempre aumentou? Não, né? De 2012 para 2015, a gente observa o quê? Um decréscimo aqui, né? Nas notas. Olha lá, o Y são as notas, certo? Então, a primeira a gente tem que marcar falso e justificar. Então, falso e vamos justificar. Ela até aumentou de 2006 para 2009 e de 2009 até 2012. Só que o que aconteceu depois? No entanto,
de 2012 para 2015, houve uma queda, certo? Essa é a justificativa da letra A, que é falsa, certo? Ok. Muito bem. Letra B. A maior população do Brasil ao longo desses anos foi na área da leitura. Leitura é o vermelho, olha lá. E não é? A maior população, qual que foi? 410, não é? Então, isso aqui é verdadeiro. Verdadeiro. Vou botar um V aqui de verdadeiro, e quando é verdadeiro eu não tenho que justificar. E na letra C diz o seguinte: a pontuação em ciências foi a mesma em 2015 e em 2012. Então, vamos lá. Pontuação é as notas, né? A pontuação em ciências em 2012. Olha lá. Ciências é verde. Em 2012, foi 402. E em 2015? Em 2015 foi 401. Então, não foi a mesma, não. Então, é falsa. Certo? Acho que antes eu falei população ali, né? Mas é pontuação para as letras também. Olha lá. Pontuação do Brasil ao longo desses anos foi na área da leitura maior, foi mesmo. Porque a leitura é o vermelho, ó, 412. Foi a maior pontuação que teve. Certo? Então, vamos justificar esse falso aqui de ciências? Não é mesmo, né? 2012, 402. 2015, 401. É próximo, mas não é a mesma. Certo? Na verdade, o que foi a mesma em 2015? A pontuação de leitura, né? Então, primeiro vamos justificar ciências. A pontuação em ciências em 2012 foi 402. E em 2015 foi 401. A gente pode até colocar isso, a pontuação em leitura, sim, foi a mesma em 2012 e 2015, que é 407, certo? Vamos arrumar isso aqui. E assim a gente fez ali o gráfico de linhas, correto? Certo. Muito bem. Vamos aqui continuar agora. Ui, peraí. Com o nosso pictogramas. Os pictogramas, olha lá, utilizam figuras, os quais representam as quantidades e estão relacionadas à variável envolvida. Então, por exemplo, brinquedos, ali ele representa com brinquedo. Você vai fazer sei lá, mais um outro exemplo. Vai fazer um pictograma referente à nutrição, você vai representar com frutas, enfim. Tá? Sempre você vai utilizar figuras relacionadas ao que você está avaliando. Aqui eles estão avaliando a quantidade de brinquedos arrecadados por turma em uma doação, tá? Alunos do 6º ao 9º de uma escola para que sejam doados brinquedos a uma instituição que atende crianças carentes. Então, ali tem do 6º, do 7º, do 8º e do 9º ano. Certo? Vamos lá.
Os verdinhos, as peças verdinhas correspondem a 2 brinquedos, as peças quadradinhas em 4 e uma 1. Vamos lá. Quantos brinquedos para doação foram arrecadados ao todo pelos alunos? O que a gente tem que fazer? A gente tem que contar aqui, né? No 6º ano, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ai, gente, espera aí. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Então, a gente vai fazer 8 vezes 4, que é o do 6º ano. Peraí. 8 vezes 4. Depois mais quem? Depois a gente vai somar o do 7º ano. O que é o 7º ano? Tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. 13 vezes 4, mais quem? Aquele vermelhinho lá, né? Que é o que representa... Ai, eu botei 14, gente. É 13 vezes 4 e mais o 2zinho. No outro pontinho ali. E depois, 16 vezes 4. Não, faltou 8 vezes 4. Ai, gente, desculpa, aqui é 1, né? O vermelhinho vale 1. Peraí, vou fazer tudo de novo. Na verdade, a gente tem que contar quantos que vale 4, quantos que vale 1, mais os que vale 2, tá? Então, para facilitar a vida, eu vou dizer aqui, ó. Aqui tem 8 que valem 4. Então, vai ser no 6º ano, eu vou descrever assim, 6º ano. Tem 8 que valem 4 brinquedos. Depois, no 7º ano, o que a gente tem? 8 que valem 4, não. É 13 que valem 4, mais aquele 1 vermelhinho ali de cima. No 8º ano, o que a gente tem? A gente tem 8 que valem 4, mais aquele 2 verdinho lá em cima. E depois do 9º ano, a gente tem 16 que valem 4. Então, fazendo essa conta e somando todos os brinquedos, vai dar 183 brinquedos que foram arrecadados, tá? Muito bem. O 9º ano arrecadou quantos brinquedos a mais que o 7º ano? Então, o 9º ano é 16 vezes 4, que é 64. E o 7º ano é 13 vezes 4, que é 52, mais 1, 53. Então, 64 menos 53 é 11. Então, o 9º ano arrecadou 11 brinquedos a mais que o 7º ano. Certo? Deixa eu ver se é a resposta descritiva. Certo. Quais turmas arrecadaram mais que 32 brinquedos para doação? Bom, aqui é o 6º ano, 8 vezes 4, 32. 6º ano não foi. 7º ano foi 53. 9º ano foi 64. Falta fazer a conta do 8º ano. 8 vezes 4, 32, mais 2, 34. Então, quem que arrecadou mais que 32 brinquedos? Do 7º ao 9º, né? Sétimo, 8º e 9º ano,
certo? E, por fim, os diagramas. Olha, desculpa, diagramas, histogramas. Olha lá, os dados de uma tabela de classes podem ser representados em um histograma, que é um gráfico formado por retângulos justapostos unidos. A largura de cada retângulo representa a amplitude de cada classe e a altura correspondente à frequência de cada classe. Aqui, pessoal, a gente tem que prestar bem atenção, porque esse é o mais dificinho de todos. O que significa isso? No exemplo a seguir, a tabela ao lado mostra a renda mensal dos funcionários de uma empresa. Em seguida, esses dados são apresentados em um histograma. O que significam esses dados? Significa que 4 funcionários ficaram numa faixa salarial entre 1 e 3. 6 funcionários ficaram entre 3 e 5. 8 funcionários, 5 e 7, e assim por diante. Então, entre 3 e 5, ó, representa a classe de funcionários com renda maior do que ou igual a 3 salários mínimos. Então, aqui, 1, 3, 5 são os números de salários mínimos, né? A renda mensal em salários mínimos. Então, 4 funcionários ganham de 1 a 3 salários mínimos. 6 funcionários de 3 a 5 salários mínimos. E assim por diante, tá? Então, para não me estender agora, que já deu o nosso horário, eu peço para vocês fazerem esse exercício em casa, que já estão, e as atividades sobre gráficos, que foi a nossa aula de hoje, tá? Que são esses aqui do livro didático. Então, a gente tem aí para concluir a página 8, 9, 10, 11 e 12 de exercícios, ok? Peço que vocês façam para a nossa próxima aula, porque senão fica muito perdido, ok? Obrigada pela atenção, pela paciência e até a nossa próxima aula, gente. Um abraço. Vou finalizar aqui, tá bom?